Uma ótima terça-feira, meu povo! Vocês que acompanham aqui o programa Voz da População no SBT. E hoje é terça-feira, dia de saúde. Vamos falar com o Dr. Luiz Piovesani. Solta a vinheta aí. Doutor Luiz Piovesani, como é que você tá? Tá agora por Skype, ele tá diferente, ó, lá atrás para dois, para mim, eu vou ficar aqui assim, ó, e a gente fica mais juntinho. Tudo bem com você? Melhor agora, um prazer falar com vocês. Toda terça-feira, às vezes acontece de ser a distância aí por motivo de trabalho, mas o coração aí tá com vocês aí no estúdio, o pessoal aí de casa. Olha só, a gente recebe diversas perguntas, olha só, de Itatiba, de Arthur Nogueira, Guarujá, Jaboticabal, Praia Grande. Então, mandar um abraço a todos vocês, porque o quadro que a gente fala com o Dr. Luiz Piovesani tem aí muitas pessoas mandando mensagem. E aí a gente tem uma aqui, olha só, é o Lana Romano, ele é de Amapá. Ele fala o seguinte: tenho 30 anos e sinto muita dor no meu peito, umas pontadas fortes. Eu estou pesando 80 quilos. Será que é por causa do meu peso? Mas também a gente não sabe a altura dele, né? Fica difícil. Eu não sei dizer a altura, eu não sei dizer porque a altura do paciente é importante, até para fazer o cálculo de índice de massa corporal, né, Paulo? Que é peso por altura ao quadrado. Então, um paciente em obesidade grau 1, grau 2 ou sobrepeso, complica um pouquinho. Embora qualquer dor que eu venha sentir, principalmente no meu peito, que é uma região muito nobre, tem um órgão lá que talvez seja o mais importante, que é o coração. É claro que eu fico mais tranquilo que, por exemplo, ninguém vai estar infartando por 2, 3 ou 4, 5 dias, mas tem que ser examinado. Então, se é uma dor de início súbito, aguda, procurar um pronto-socorro, fazer um eletrocardiograma, dosar as enzimas cardíacas, até para se excluir a gravidade. Mas na maior parte das vezes não é causas cardíacas, às vezes uma dorzinha muscular, às vezes um trauma, são coisas que podem fazer com que o paciente tenha dor nessa região. Além do médico examinar, aferir pressão, auscultar a região pulmonar, ver se não tem nenhuma causa pulmonar. Boa pergunta. Agora, sempre que eu tiver dor no peito, principalmente de início súbito, procurar um posto de atendimento mais próximo. Olha, as pessoas têm perguntado bastante também sobre obesidade, né? Por causa que estamos no verão, estamos chegando no verão. Então, tem uma pergunta aqui bem interessante. Estou acima do peso, me sinto inchada, o que eu devo fazer? Porque eu me sinto que estou muito inchado. Posso ter algum medicamento com efeito diurético? Será que resolve? Não tome o diurético, inclusive até uma brincadeira, não tá saindo fumaça da minha cabeça aí não com essa pergunta, né? Não tá, né, Paulo? Brincadeira essa parte, não vá tomar diurético de jeito nenhum. Doutor, tô inchado, isso acontece muito no consultório, doutor, tô inchado, tomo um diurético. Qual é o motivo do inchaço? Tem algum problema renal? Eu tenho algum problema cardíaco? Estou acima do peso? Então, se você está acima do peso, procure seu médico, procure a sua nutricionista, principalmente se tem um inchaço. Fazer todos os examezinhos do coração, o médico vai saber, conduzir isso aí certinho. Agora, motivos às vezes de inchaço, sedentarismo, má alimentação, um abuso do sódio, que é o sal, que pode fazer com que o paciente retenha um líquido aí, ter uma quantidade maior. Então, o paciente ter uma alimentação correta, se movimentar, fazer uma atividade física, se nenhuma outra causa. Só por aí o paciente já começa a melhorar esse inchaço e estimular a redução do peso, principalmente em período de verão, Paulo. No verão, no calor, eu tenho uma vasodilatação, Então, as pessoas tendem a ficar um pouquinho mais inchadas ou com sensação de inchaço. Olha só essa pergunta aqui, que é até da tua área. Fabiana de Igarapava, abraço a todos aí. Ela fala o seguinte: tenho ido com frequência urinar. Chega a ser até desconfortável. Pode ser diabetes? Tá. Os sintomas da diabetes: poliúria, polidipsia, polifagia. Então, o paciente urina demais, ele tem muita sede e muita fome. Isso num paciente diabético completamente descompensado, Paulo? Existem, claro, que outros fatores podem fazer com que altere, os hábitos urinários, a hidratação, a alimentação, até a parte emocional
né? Pode fazer que a gente tenha uma constrição ali do canalzinho urinário e dificulte um pouquinho urinar ou acelere um pouquinho aí a parte da micção. Então, procurar se de repente, né, tá com dor ou teve febre, procurar fazer um examezinho de urina, procurar em alguns casos a urologia, fazer os seus exames de rotina, né, para se ter uma conduta um pouquinho mais adequada do caso. Agora, até então, não vejo nada demais, né? Agora, a diabetes é muito comum, principalmente porque a paciente está com dúvida, o paciente ele levanta muitas as vezes à noite para fazer xixi. Então, o paciente ele levanta 3, 4, 5 vezes à noite para urinar. Até que é uma defesa, né, do nosso organismo. Quando a gente tem muito açúcar no sangue, o rim ele começa a excretar mais urina para mandar esse açúcar embora. Então, o paciente ele vai urinar demais. Agora, isso num diabético de longo tempo e muito descompensado. Olha só, Leia, da cidade de Praia Grande, ela fala o seguinte: tem uma infecção urinária e mesmo tomando antibiótico, ela volta. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer, Paulo. Eu vou fazer uma comparação entre o homem e entre a mulher, né? Então, a mulher tem o canalzinho da urina, chamamos de uretra, muito pequenininho, né? E o homem ele tem a uretra grande, muito maior, 2 a 3 vezes maior do que o canalzinho aí da mulher. Então, a mulher tem infecção urinária mais fácil do que o homem, né? Tanto que quando o homem tem uma infecção urinária, nós pensamos que de repente seja uma causa interna, uma causa renal, e a mulher o contrário, causas externas. Então a mulher ela tem relação, a mulher tem secreção vaginal, a pH vaginal pode influenciar muito nisso. E o que acontece? Muitas das vezes o paciente ele tem várias infecções urinárias e fica tomando antibiótico, às vezes o mesmo, ele cria resistência a esse antibiótico. O que se faz numa situação dessa? Se dosa um urina 1, né, com uma urocultura, e se faz um antibiograma, Paulo. O que é esse antibiograma? É um teste que se faz no paciente para saber se ele tem resistência a algum tipo de antibiótico. Se ele tem resistência ao antibiótico, não se passa mais esse, se coloca outro que ela é mais sensível. O importante é ela voltar aí no médico, né, então? Não, sempre, respeitando sempre, né, o Conselho Federal de Medicina e todas as especialidades, pessoal. Nós estamos aqui, tanto eu, Paulo, a produção, sempre para ajudar. Nunca deixe de procurar o seu médico, né? Nunca deixe de ser examinado, né? Nós estamos sempre à distância. Então, qual que é a nossa função aqui, o Paulo no programa, eu no programa, sempre poder ajudar da melhor forma e orientar vocês, mas nunca deixe de frequentar o seu médico, né? Simplesmente aí pelas perguntas. E eu estou sempre aberto à disposição a responder as dúvidas. Olha só, doutor, a gente está no Novembro Azul. Fala um pouco sobre também o câncer de próstata. As pessoas podem... O que elas devem fazer? É uma lesão, Paulo. Novembro Azul é um mês que realmente se combate, né? Se fala muito aí sobre o assunto, que é uma doença que mais de 90% dos casos se tem solução, né? O paciente ele faz o examezinho que o SUS coloca de graça, que é o PSA, né? Que é um examezinho de sangue. O SUS tem urologista coloca de uma forma gratuita, mesmo a oncologia. Então, a partir de um certo tempo, de 40 anos de idade, principalmente se você tem um histórico familiar, um pai, né, um parente próximo que teve câncer de próstata, faça o examezinho de próstata, não marque bobeira, porque é uma doença, né, que todos nós aí podemos ter em algum momento da vida. Agora, o que se não pode é marcar a bobeira e, de repente, pegar um estágio avançado, né, comprometendo a vida, comprometendo a saúde. Então, realmente é um mês, assim como foi em outubro, agora se conversa sobre a próstata, que é o câncer que mais acomete o homem, é a 5ª doença que mais mata as pessoas aí do sexo masculino. Então, sempre pegar a lesão, sempre no início, você com certeza vai ter um diagnóstico favorável, né, um prognóstico favorável, se for fazer uma cirurgia mais tranquila, menos invasiva, Paulo. Olha só, a Adriana de Arthur Nogueira. Já foi para Arthur Nogueira? Não conheço Arthur Nogueira, inclusive estou aberto a convite. Quem quiser me chamar para almoçar, para conhecer a cidade, será um prazer. E o Paulo Mansur, inclusive, vai junto. A cidade muito boa, olha só. Ela pergunta o seguinte, Adriana, ela fala, é normal um recém-nascido ficar sem evacuar por 2 dias? É normal sim, Paulo.
o bebezinho, quando ele nasce, ele mama no peito, né? Outra vantagem do aleitamento materno. Então, o leite materno, ele é facilmente absorvido pela mucosa intestinal. Então, o bebê pode ficar, às vezes, até 3, 4, 5 dias sem evacuar, porque não se forma o bolo fecal, né? Isso se o bebê estiver em aleitamento materno exclusivo, tá, pessoal? Se tiver leite de vaca aí no meio, se tiver algum outro tipo de substância, aí é outra história. Então, o leite materno, nada se compara ao leite materno, né? Inclusive, isso é gratuito, né? Um momento de carinho, né? Entre a mãe e o seu bebê. Inclusive, é uma vacina natural, nós chamamos de imunoglobulina, né? Que a mãe passa para o seu bebê, que vai proteger o bebê a vida inteira. Existem diversos trabalhos falando que o desenvolvimento de uma criança em aleitamento materno exclusivo é favorável, né? É melhor do que um bebê que foi desmamado por algum outro problema. Então, nós médicos sempre incentivamos o aleitamento materno, né? Isso é uma troca de carinho, isso é uma prova de carinho que você vai ter com o seu filho, né? Então, isso é muito bom. É exatamente isso, Paulo. Então, fique tranquila, realmente acontece. Não é que o bebê está constipando, é que o leite materno foi absorvido e às vezes não se formou o bolo fecal. Sim, é engraçado, né? Porque quando eu tive meu filho, a gente chegou em casa, chegamos do hospital, saímos do hospital, chegamos em casa, ele chorava, a gente falou, vamos voltar para o hospital? A gente não sabia o que era, ele queria o quê? Leite, né? Então é engraçado, quando a pessoa ela sai do hospital, acaba de ter filho, às vezes acontece uma série de coisas na vida dela que ela não sabe o que fazer ali no momento, né? E é muito importante ressaltar, Paulo, que muitas das vezes a mãe fala, meu leite é fraco, meu filho quer mamar toda hora. É exatamente isso, né? Então o intestino do bebê é muito pequenininho, né? Está em formação, né? Então ele mama, é absorvido e ele quer continuar mamando. Aí vem uma pessoa A ou pessoa B, dá o leite de vaca para o bebê toma o leite e dorme a tarde inteira. Aí a pessoa fala, tá vendo? Seu leite é fraco. Não, não é isso, é porque o leite de vaca é uma bomba no intestino do bebê. É a mesma coisa que você comer feijoada no domingo, você vai ficar com sono o dia inteiro. Então o bebê gasta muita energia para metabolizar aquilo. Então ele vai ficar sonolento, ele vai ficar cansado. E isso, ao contrário do que as pessoas pensam, isso não é favorável. Tá bom. Olha só, doutor, sabe o que eu queria falar com você? Vamos ver se na terça-feira que vem a gente fala um pouco sobre emagrecimento, já que você é um especialista na área também, né? Porque endocrinologia tem a ver com o emagrecimento. A pessoa ela tem que procurar, às vezes, quando está muito acima do peso, um médico. E aí, o que seria interessante falar nesse assunto? Com qual peso fazer a cirurgia bariátrica, de repente? Se é uma cirurgia arriscada ou não? Eu acho que no próximo programa a gente pode estender um pouco mais nesse assunto, em relação ao peso, porque as pessoas agora, dezembro, janeiro, fevereiro, querem tudo ficar magrinha, né? É o projeto verão, né, Paulo? Eu digo mais, claro que você que é o homem aí da TV brasileira, do SBT e fera, você que escolhe, mas uma sugestão, de repente vamos falar sobre obesidade a semana que vem, e as outras, de repente a população escolher, fazer uma enquete, né? Sim, uma boa. Falar sobre qual assunto, né? Exato. Zap da população está aí na sua tela. É fácil, é 11 967 83 6666. A gente tem o Dr. Luiz Piovesani, ele que é um craque aí no assunto da medicina e pode falar para a gente de diversos assuntos. Fica aí a sua sugestão, mande aí para a gente. Obrigado, doutor. Um grande abraço a você. Beijo no coração de todos, pessoal de casa, Paulo Mansur, pessoal do estúdio. Fiquem com Deus e uma semana abençoada para nós. Amém. Um abraço. Olha só, gente, eu vou dar um recadinho para vocês, a gente já continua aqui com mais assuntos sobre a área médica. Não saia daí. Agora o meu recado é para você que quer comemorar a Copa com aquele sorrisão. Eu tenho um lugar certo para você cuidar do seu sorriso, o Centro Odontológico do Povo, COP. Só na COP você encontra todos os tipos de tratamentos personalizados de acordo com a sua necessidade. Dá uma olhada na alegria de quem foi cuidar do sorriso no COP e está muito feliz. Olha só. Nossa, tá parecendo verdadeiro. Adorei. Gente, Deus abençoe. Adorei, olha, perfeito. Obrigada. Amei tudo, gente. Desde o
começo, quando eu arranquei até hoje. Era tudo que eu queria. Ficou maravilhoso. Obrigada, gente. Gratidão. Incrível, né? É bom demais sorrir assim com alegria e confiança. Então não perca mais tempo. Acesse agora mesmo o QR Code que aparece aí na sua tela e entre no site www.centroodontologicodopovo.com.br. Encontre a unidade mais próxima de você. Cope, aqui todo mundo pode! E olha, com a forte chegada das chuvas agora nesse período de mais sol no verão, a Prefeitura de Franca prepara essa semana para uma mobilização contra a dengue. As ações acontecem entre os dias 21 e 26 de novembro em pontos do município com maiores incidências do mosquito. É muito importante você aí que está me vendo em casa tomar cuidado, né? Observe aí se você tem um quintal ou com algum pneu, porque essa coleta de larvas, né? E essa identificação de recipientes e potenciais criadouros, que é a preocupação da Prefeitura. E essa preocupação é para mobilizar aí todos os moradores, já que os agentes aí estão encontrando muitas larvas, né? Essa cidade de Franca, ela contabiliza 15 mortes provocadas pela dengue em 2022. E desde 2013, a cidade não registrava mortes em decorrência da doença. Então, teve um alerta aí da Vigilância de Saúde da cidade. Então, fiquem espertos e fiquem atentos. Bom, e o ambulatório de moléstias infecciosas de Tupã, região da cidade de Ribeirão Preto, está realizando neste mês o teste IGRA. É um exame para a detectação de tuberculose latente, ou seja, pessoas que não apresentam sintomas da doença, mas que por conta das outras doenças, como lúpus e diabetes, ficam com os mecanismos de defesas alterados. A diferença desses testes para o usado pelo SUS atualmente é que com ele é feito uma análise sanguínea e tem o resultado mais apurado e também o mais prático. Os moradores respondem procurando aí o ambulatório de moléstias infecciosas da cidade para a realização de exames de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde. Então, é muito importante você que tem esses sintomas ir lá no hospital. E o pronto-socorro adulto do Hospital Mário Gatti, vindo para a cidade de Campinas, vai passar aí por uma ampla reforma e ampliação para garantir mais conforto, segurança e acessibilidade aos pacientes. As obras estão previstas para começar em dezembro agora. Com essa ampliação da sala de espera e a construção de um conjunto de banheiros, os consultórios e a área de triagem dos pacientes e de medicação também passarão por reformas. As obras incluem modernização da fachada do hospital, com a construção de rampas de acesso para pedestres e veículos. Boa! Olha só, a partir de agora, plano de saúde terão que cobrir tratamentos com remédios para todos os pacientes com câncer e asma. Essa determinação é da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Esses medicamentos custam em torno de R$10 mil e R$30 mil no mercado. A medida já foi publicada no Diário Oficial da União e já está em vigor. E olha, você tem dúvida de saúde? Você quer que a gente fale de algum tema da área médica? A gente tem o Dr. Luiz Piovesan, que é um médico que participa aqui também do programa todas as terças, e a gente fala também sobre saúde que acontece no nosso mundo. O zap é 11 96783 6666. Não esquece de mandar aí o seu nome, a sua cidade e de onde você está falando. Bom, eu vou dar um recadinho para vocês, a gente já continua aqui no programa, é rapidinho, não saia daí. Pensou em construir ou reformar? Corre para a JR Porcelanatos. Você vai encontrar as maiores novidades linha A e B, com estoque à pronta entrega. E o melhor, pagamento exclusivamente no cartão de crédito em 21 vezes sem juros,
sem parcela mínima, meu povo. É isso mesmo. Olha só, na JR Porcelanatos você encontra porcelanatos a partir de R$ 39,99 o metro quadrado. Dá para acreditar? Não tem como você sair da JR Porcelanatos sem fazer negócio. Eu conheço a JR e é o maior estoque de porcelanatos de todo o estado de São Paulo. A JR tem porcelanatos de todos os tamanhos. Sabe aquele que parece um vidro, por exemplo? É o polido, fácil de limpar? Tem o acetinado, o rústico e muito mais, tem lá na JR Porcelanatos. A JR vende no atacado e no varejo. E dificilmente você não vai encontrar o menor preço lá na JR. Se você encontrar, olha só, a JR cobra a oferta, tá? Acesse agora o QR Code que aparece aí na sua tela, já entre no site ou fale no WhatsApp e deixe a sua casa mais bonita. Porque a JR Porcelanatos de Santa Gertrudes, eles que vendem para as lojas venderem. Então, com certeza, o preço mais barato é lá. Entre em contato. JR Porcelanatos. E olha, o Brasil vai começar os testes em humanos da primeira vacina contra o vírus chikungunya no mundo. Que bom, né? É tão esperado isso. Bom, o imunizante foi desenvolvido pelo laboratório europeu Valneva, em parceria com o Instituto Butantan. Se os novos testes que começam nos próximos meses tiverem os resultados esperados, a vacina se tornará a única forma de prevenir contra a doença. A epidemia da chikungunya é uma das mais resistentes encontradas no Brasil. Ela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e mesmo relacionada a dengue, zika e febre amarela. A cidade de Indaiatuba atingiu a meta de vacinação contra a poliomielite. Entre as 10 maiores cidades da região, foi a única a ultrapassar a marca dos 95% estipulados pelo Ministério da Saúde. Eu sempre falo aqui que esta é uma grande preocupação de uma meta para baixa de vacinação. Porque pelo menos agora uma cidade conseguiu imunizar bem as crianças e serve de exemplo aí a todo mundo. Ao todo foram 12.569 crianças vacinadas desde o início da campanha na cidade de Indaiatuba, que fez aí uma busca ativa em todas as escolas. Isso também é importante. Teve uma participação da prefeitura em cima disso e deu certo. Por isso que é bom os órgãos públicos, os prefeitos, estarem em cima, porque é um tema bem preocupante. O que você quer falar sobre saúde aqui no programa Voz da População? Todas as terças-feiras a gente vem falando. Então a gente está em diversas cidades, no SBT Ribeirão Preto, em volta, né? Diversas cidades, aí também no SBT Central, que atinge Jaú, Bauru. A gente fala com a cidade de São Carlos, que é uma cidade que tem muitas faculdades também. E toda a região metropolitana de Piracicaba, que agora virou região metropolitana, né? Tem também região metropolitana de Campinas, litoral paulista. Eu acho que a gente atinge tantas cidades e dá para a gente falar de tantas coisas. Por exemplo, o litoral paulista é uma cidade que a gente está com região do mar, né? Então as pessoas vão para o litoral paulista para encontrar o mar, ou seja, tem saúde aí, né? Posso tomar muito sol, não posso, como devo passar protetor, não devo. Aí você tem o interior do estado de São Paulo também, que tem as suas preocupações na área da saúde. Então, nós podemos falar aqui no programa terça-feira muito sobre esse assunto. Basta você mandar uma mensagem aqui no Zap da População que aparece aí na sua tela, é 11 96783 6666. E com esse telefone a gente vai conversar mais no Zap da População e entender o que você assiste aqui no SBT, o que você quer falar com a gente sobre a área da saúde. Porque a gente tem informado que sobre tudo que tem acontecido nas cidades, né? Falamos hoje da cidade de Franca, falamos hoje da cidade de Ribeirão Preto, né? Falamos hoje da cidade de Piracicaba, falamos da cidade de Campinas e diversas perguntas de outras cidades. Mas falamos de assuntos das cidades sobre a área médica, sobre a área da saúde.
Então é importante a gente estar conversando para a gente estender esse assunto. A gente vai por um rápido intervalo, é rapidinho, não saia daí que a gente volta com mais assuntos ainda da área médica. É rapidinho. Olha, o programa vai estar se encerrando. Como eu falei, espero sugestões de você na nossa rede social sobre a área da saúde para a gente falar no próximo programa, terça-feira aqui. Demos a sugestão de falar de emagrecimento, né? Uma forma melhor aí de você procurar um médico, como você deve emagrecer. É uma sugestão. Se vocês quiserem que a gente siga com esse assunto na terça que vem, mandem mensagem para a gente. Você também pode assistir o nosso programa no canal do YouTube, né? Tem lá Paulo Mansur, a voz da população. Tem as minhas redes sociais também, Facebook, Instagram, Paulo Mansur Oficial. Um abraço a todos vocês. Eu sou o Paulo Mansur. Fiquem com Deus.